A codificação dos dragões, parte 16. O mundo humano são baseados em discordâncias e concordâncias, em certos e errados, em positivos e negativos, escuridão ou luz, ou seja, dualismo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o ser não sabe o que é o certo, fazendo com que apareça pessoas com segundas intenções, seguindo as suas convicções. Logo, são lobos em pele de cordeiros, moldando, castrando, interpretando, manipulando o caráter alheio, a vida alheia, associando e dizendo fatos como se fosse verdade, e não são. Infelizmente, com mentiras e enganações, eles associam palavras, frases, textos fora de contexto, matando com mentiras e enganações. Isto é, nenhum tipo de expressão da liberdade será manifestada, matando também a sua cultura, os seus valores, as suas crenças, por não aceitar, por não concordar, por não sentir bem com a sua felicidade. Logo, o fato que é real e espiritual se torna coisas erradas, difundindo o total descaso, entorpecendo, destruindo o significado coletivamente. E cabe, nesse momento, dizer apenas a verdade, e cada um tire suas conclusões. Sendo assim, os dragões são expressões da liberdade, da compaixão, da luz divina, da sabedoria divina com alto padrão vibratório ou a essência primordial no cosmo. Segue as seguintes informações. 218ª pergunta. Dragões utiliza-se de força para conquistar alguém ou alguma coisa? Não, mas obedece o fluxo natural da vida. 219ª pergunta. Dragões luta ou lutou contra o anjo Miguel, os arcanjos, para se ter um lugar no céu? Não. Isto é invenção humana. 220ª pergunta. Houve alguma derrota dos dragões contra os anjos? Não, absolutamente não, pois nunca houve batalhas. 221ª pergunta. O dragão pode-se ser considerado um ser que engana, perigoso, destruidor, amolestador de mulheres? Ou irou-se contra alguma mulher ou algum mandamento? Não, obviamente não. Nota do autor Pedro. Na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9, capítulo 12, versículo 17, são metáforas, são figuras de pensamentos, alegoria. Dragão na Bíblia está associado ao diabo, Satanás, porém eles não existem. E também, dragões estão associados ao mal absoluto, uma criatura irracional, mas na verdade dragões são do bem, eles são inteligentes, eles irradiam luz, poder, iluminação, sabedoria, mais do que qualquer anjo e arcanjo, pois os dragões são primordiais. Antes de existir o mundo ou os mundos paralelos, antes de existirem qualquer ser ou criatura, só existiam dragões e a fonte criadora emanadora do universo. 222ª pergunta. Dragões criam ilusões? Não. 223ª pergunta. Dragões são assustadores? Para quem deve ou está em débito, sim. Para quem não deve, não. 224ª pergunta. O Leviatã é um dragão? Não. Ser parecido não significa ser igual. E outra, Leviatã não voa e nem tem poderes mágicos como os dragões. Nota do autor Pedro. Qualquer um que tentar fazer algum mal contra os dragões, não esquecem a lei do retorno ou a lei de causa e efeito, ação e reação. Ou seja, tem que aguentar as consequências. E saiba que os dragões não são vingativos. Eles são divinos e obedecem à lei universal e o fluxo natural das coisas. 225ª pergunta. O corpo do dragão irradia luz? Sim, são cintilantes e radiantes. 226ª pergunta. Essa luz pode ser observada em desdobramento espiritual? Sim, não só pelo corpo, mas a presença deles, perto ou longe, são lampejos,
para os olhos humanos, são raios como o esplendor. 27ª pergunta. É verdade que de sua boca sai fogo? Sim, em alguns dragões, e em outros são raios, ácidos, eletricidades, sopro potente e etc. 228ª pergunta. Dragões raramente ficam irados? É verdade, eles são pacíficos, ou seja, eles gostam de ficarem na deles. 229ª pergunta. Os dragões querem dominar o mundo? Não, mas os dragões auxiliam na manutenção do mundo, ou seja, na natureza, diretamente. 230ª pergunta. Os dragões são representações do divino? Sim, é a glória, a luz, o sol, a lua, os corpos celestes, é o poder absoluto da natureza em sua total expressão, em ação e tudo que dela emerge. 231ª pergunta. Houve algum tipo de perseguição contra os dragões? Sim, pelo povo alienado, adormecidos e manipulados. 232ª pergunta. Qual foi o objetivo desta alienação? Terem fiéis cordeirinhos sem respostas, sem entendimento sobre a liberdade. 33ª pergunta. Existe algumas prisões para os dragões? Não, nunca houve. 234ª pergunta. Existe chave no abismo? Nota do autor Pedro. Existe o caos, a magia do caos, e os dragões dominam o caos. Ali sim existe uma chave interpretativa que só os dragões e a fonte criadora e emanadora do universo sabem, e mais ninguém sabe. 235ª pergunta. E como fica o simbolismo de São Jorge, que matou o dragão ou a grande serpente? São Jorge é a representação da Igreja Católica, ou a ascensão do cristianismo. Ou seja, São Jorge matou o dragão. Logo temos o império religioso, tudo aquilo que não serve para a igreja, ela mandava matar. Por isso também existem a manipulação, a fábula da ilusão ou a fábrica da ilusão. Pois no período que surge a história de São Jorge, era a época de caçar por esporte, e esse era o feito dos grandes reis, dos grandes imperadores, duques, duquesas, príncipes, princesas, barões, baronesas, soldados de grandes patentes. Por sua vez, eles matavam tudo por conta do machismo, por conta da ascensão do cristianismo, ou mostrar a sua força. E assim, o grande dragão era o inocente, a vítima da hipocrisia humana, assim como muitos animais eram abatidos, execrados, amaldiçoados. São Jorge é o símbolo do mal, e os dragões é o símbolo do bem, do natural, do belo, da força da natureza, da verdade divina, cujo a Igreja Católica adorava mandar matar ou queimar vivo todos aqueles que tinham opiniões contrárias a ela, ou que ousava enfrentar a igreja. Portanto, a igreja trazia e trazem até os dias atuais o medo, as trevas, as regras, os tabus, os julgamentos inquisidores, as punições, para apenas crescer em cima daquilo que eles acham que é um grande erro. Isto é, eles trazem também o preconceito, a intolerância, a discriminação, o ódio gratuito, e essa é toda a verdade não contada. Nota do autor Pedro. Aqui comentado não é teologia, não é interpretação textual, não é uma exegese, não é maêutica e nem hermenêutica. Simplesmente é um diálogo. São convicções, opiniões magísticas, ritualísticas e mediúnicas por inspiração. Essa é a codificação dos dragões, parte 16. Olá, internautas! Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.